Olá, o meu nome é Inês. E o meu é Beatriz. Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará um pouco sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação. Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do TEDx Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco o Pedro Dias, especialista em comunicação, especialmente através de imagens, e dono da página do Instagram @morphium, onde partilha as suas fotografias num estilo muito minimalista. Mas primeiro, Pedro, queres-te apresentar? Olá, eu sou o Pedro, aka Morfeum. Sou lisboeta com alma ribatejana, porque nasci em Abrantes, no Ribatejo, mas já vivo em Lisboa, portanto eu tenho 44 anos e já vivo em Lisboa há 22 anos, portanto acho que já posso considerar um lisboeta ou meio lisboeta. Portanto, vou falar um bocadinho de mim. Tenho dois cães, o Baltazar e o Pablo. Sou casado, tenho um filho com 18 anos que também está a trabalhar na área de imagem. Está na ESC, a tirar audiovisual e multimédia, portanto a seguir um bocadinho as pisadas do pai nesta área. Trabalho na área de comunicação desde sempre, portanto há cerca de 23 anos. Licenciei-me em Comunicação e Relações Públicas, depois fiz mais à frente o mestrado em Comunicação e Artes. Portanto, e cada vez mais, com a idade, estou mais voltado para a área criativa dentro da componente da comunicação. Quando e porquê é que começaste a tua página de Instagram, Morph? Olha, eu comecei em 2012 e foi de uma forma espontânea, porque já quase a gente que eu conhecia usava Instagram, eu não usava e nem percebia muito bem porque é que se usava o Instagram. Portanto, partilha de fotografias, enfim, não achava que fosse algo muito interessante. Entretanto, houve um dia que fui passear por Lisboa e tirei uma série de fotografias e olha, vou experimentar e vou começar a usar a rede do Instagram, ainda numa altura que a minha rede era privada, portanto não era pública. E portanto cerca de 2 anos o meu registro eram basicamente férias, alguma comida fantástica que tenha provado, amigos, enfim, era uma perspectiva muito, muito pessoal. Depois, mais ou menos em 2014, mudei ligeiramente o meu registro, comecei a entrar na componente minimalista, não porque tivesse algum objetivo de ser minimalista ou outra coisa qualquer, mas sempre me prendi muito com alguns detalhes que às vezes precisam de espaço para respirar e às vezes no meio de tanta poluição visual é bom destacarmos alguns elementos, sobretudo arquitetónicos. Eu sou muito voltado para a arquitetura. Se não fosse para a comunicação teria ido para a arquitetura, não tinha média para tal, mas se fosse hoje em dia talvez conseguisse e portanto comecei nesse registro. Comecei a ser destacado em algumas páginas que também de certa forma me motivou a continuar o registro minimalista. E mais ou menos tive um ano nessa vertente. Depois houve um evento no Instagram que mudou a minha vida, porque convidaram-me para fazer parte de um Instameet. Eu não sabia o que é que era um Instameet, com vários Instagrammers. Enfim, eu, como considero um tímido extrovertido, pensei, bem, por um lado tenho alguma vergonha de estar com não sei quantos outros Instagrammers, com um imenso talento, mas fui e foi uma perspectiva, eu tive uma perspectiva fascinante do Instagram e das pessoas e da diversão que o Instagram pode ser. E, portanto, e aí comecei a mudar ligeiramente de registro, comecei a fotografar também com pessoas, com outros Instagrammers e fazer estes passeios habitualmente. Eu continuo a fazer estes passeios até hoje. Portanto, e mudei de registro e continuei na componente minimalista. Da um ano para cá, comecei a usar mais cores e deixar tanto um registro só minimal, mas o chamado Dreamy Minimal, porque já é uma conjugação de mundos interiores e hoje em dia estou cada vez mais voltado para essa componente, já mais a apostar na edição. Tem sido um caminho fantástico e, portanto, vamos ver o que é que Instagram um dia se vai tornar, mas para já estou muito feliz de ter descoberto esta rede e usar esta rede. Eu fico curiosa, porquê Morphium? Olha, Morphium porque houve uma altura que me dedicava a escrever livros infantis e um dia, num sonho de criar uma editora, pensei no nome Morfeu. Morfeu, que é o deus dos sonhos. Pronto. Só que, entretanto, o nome Morfeu estava ocupado. E eu pensei, pensando na mitologia clássica, havia uns nomes que terminavam em que basicamente é tipo a casa de. Pronto, então Morfeu como a casa dos sonhos. Pronto, e é daí que surge este nome, que muita gente não entende,
mas esta é a raiz. E muita gente chama Morfeu, e não é Morfeu, é Morfeu. Mas essa é a história do meu nome no Instagram. Muito catchy. O que é que te, hoje em dia, motiva a utilizar o Instagram? Olha, sobretudo a criatividade. Acaba por ser um escape do meu dia-a-dia. Trabalho, como já disse, em comunicação na indústria aeronáutica e, portanto, os meus dias são sempre muito preenchidos e intensos. E o Instagram acaba por ser o meu hobby e acaba por ser o meu escape do meu dia-a-dia. E, basicamente, quando chego a casa e se tenho a oportunidade de editar uma foto, é como se estivesse a fazer um reset ao meu dia e a começar de novo. E depois há um outro lado que é a partilha. Pronto, não é tanto os números, não é os seguidores, isso no fundo não interessa nada ao Instagram, é muito mais que números. É a partilha, e é os comentários, e as pessoas que te seguem e que comentam as tuas fotos, e essas pessoas que se calhar ao fim de 1 ano, 2 anos estás a conhecer pessoalmente. E é uma partilha super interessante, e como falei há pouco, eu faço parte de alguns grupos de passeios do Instagram, e acaba por ser o mais interessante. A fotografia até acaba por ser um plano secundário. É basicamente a troca e a partilha com outras pessoas que estão no mesmo comprimento de onda. Mesmo que o registro seja diferente a nível de imagens, estamos todos no comprimento de onda. E, portanto, já tenho bons amigos que conheci no Instagram. E quando fazem esses passeios, fotografam as mesmas coisas de perspectivas diferentes? Ou... Fotografamos exatamente os mesmos edifícios, mesmos cenários, as mesmas pessoas, mas cada um acaba por dar o seu toque pessoal. E as fotografias acabam por ser sempre diferentes umas das outras, que é o curioso. Pode haver algum receio, algumas pessoas, este é o meu plano, eu estou a tirar este plano, mas as fotografias acabam sempre por ser muito diferentes. Nem que seja a edição, a luminosidade que dás à foto, o contraste, a saturação, enfim, consegues sempre dar uma perspectiva diferente. Tive um encontro no último sábado, que apesar de fotografarmos os mesmos espaços, acabamos por editar de formas diferentes e as fotografias, apesar de terem uma linha, acabam por ser completamente diferentes. E são passeios mais virados para a arquitetura contemporânea. Portanto, o último passeio foi, por exemplo, em Campo Maior e em Porto Alegre, e que fotografamos... Sim, vamos para longe. Desde fotografar as piscinas de Campo Maior, do arquiteto Carrilho da Graça, até a adega maior do CISA, até Porto Alegre, um edifício do Sotomora e uma fábrica completamente abandonada, junto à Escola de Hotelaria e Turismo. E, portanto, registros completamente diferentes. Há pessoas que têm um registro, se calhar, mais street e que vão se focar mais nas sombras, nas pessoas que basicamente circundam os edifícios, como outros que se prendem só aos pormenores minimalistas, como outros, como é o meu caso, que fazem cenários dreamy minimal com aquilo que vão fotografando. Ainda não publicaste as fotografias desse? Só publiquei 2 ainda. Vamos ficar à espera do resto. Sim. Como é que tu caracterizas os teus seguidores do Instagram, o teu público? Acaba por ser um público muito, muito diferente e muito heterogéneo, mas penso que sejam pessoas que valorizam a criatividade, que valorizam imagens ligeiramente diferentes daquilo que é o habitual. Alguns Instagramers que conheci pessoalmente, também é importante a manter esta ligação entre as pessoas, mas basicamente penso que sejam pessoas que procuram inspiração, basicamente é isso. E quais é que são as principais estratégias que tu achas importante utilizar nesta plataforma para captar a atenção? Olha, eu não vou falar tanto em estratégia, mas vou dizer aquilo que eu acho que cada pessoa deve fazer no Instagram, que é basicamente divertir. Pegar no telefone ou numa máquina fotográfica, ir para a rua e fotografar. Que acaba por ser o mais interessante. Não é tanto a estratégia, porque vou fazer assim para ter mais seguidores ou para ter mais comentários. Isso, no fundo, acaba por ser redutor e acaba por delimitar também aquilo que fazes com o teu registro fotográfico. E muitas vezes a componente de negócio no Instagram acaba por desvirtuar aquilo que é o Instagram e aquilo que são alguns perfis de Instagram. Porque há pessoas que têm um determinado registro e que uma marca acaba por pagar para ter uma determinada fotografia e acaba por desvirtuar aquilo que é o feed de um criador. Portanto, não vou falar tanto na estratégia para ter mais seguidores ou mais gostos, mas é basicamente ser fiel a si próprio. E eu continuo a ser fiel a mim próprio, apesar de que tempos a tempos aparece alguma marca que gosta do meu trabalho e que quer que faça fotografias para essa marca, acaba por não desvirtuar o meu feed, porque basicamente a condição é não fujas do teu estilo e faz aquilo que tu gostas e aquilo que tu sabes fazer.
e não uma coisa totalmente diferente que não se encaixa sequer no meu estilo. Portanto, e acaba por ser importante ter essa fidelidade àquilo que é o teu estilo. Já tiveste de recusar algum trabalho por fugir muito das tuas linhas criativas? Não, porque também não estou à procura de negócio. O Instagram para mim é uma forma de me divertir. Portanto, não estou atrás de marcas. Há marcas que de uma forma espontânea vêm ter comigo. E, portanto, nunca tive que dizer que não, mas poderá acontecer um dia. Vamos agora desviar um bocadinho a conversa para a tua formação profissional e para o que tu fazes atualmente, que trabalhas na área da comunicação, como já disseste. Certo. Tu fazes comunicação interna. Qual é que é a Exatamente. grande diferença para a comunicação Há externa? grandes diferenças, porque a comunicação interna e a comunicação externa têm que ser síncronas. E quando estás a falar para um público interno, muitas vezes também acabas por falar para um público externo, porque cada colaborador tem a sua comunidade pessoal e basicamente aquilo que fazes com comunicação interna acaba sempre por extravasar para a comunidade de cada colaborador. Portanto, eu não digo que existam grandes diferenças, só por dizer que cada público é diferente. E mesmo dentro da área de comunicação interna, e depende da dimensão de cada empresa, acabamos por também ter diferentes tipos de público e temos que criar estratégias diferentes para cada um desses públicos. E esse até acaba por ser o maior desafio, é teres uma comunicação que funcione, uma comunicação segmentada e que faça sentido para cada um dos públicos. E quais é que são os maiores desafios que tu encontras? Olha, neste momento o desafio que eu encontro é a comunicação acompanhar grandes processos de transformação. Porque a comunicação por si não muda nada, o que muda são os processos e as pessoas. E, portanto, a comunicação tem que atingir as pessoas e em momentos de grande transformação acaba por ser difícil, porque, por um lado, há motivação, há medos, há um conjunto de sentimentos que tu tens que trabalhar a nível da comunicação. E, portanto, é o que eu sinto a nível da transformação nas empresas e também a transformação no mundo. E a transformação digital e como é que as empresas acabam por conviver com todas essas realidades externas que acabam por impactar o trabalho interno. E porquê aceitar o desafio do TEDx Lisboa? Olha, achei que eu sempre fui um grande admirador da TED, enfim, as conferências TED são lendárias já, eu acho que posso dizer isto. Há 2 anos tive imensa pena que acabei por comprar bilhete e não fui, não consegui ir no fim de semana em que houve a conferência e ficou sempre aquele bichinho, que pena, e quando é que voltam? E pensava nisso muitas vezes, tipo, quando é que voltam as conferências a Lisboa? E recebi o vosso convite e fiquei muito, muito entusiasmado, eu não havia como dizer que não. Ainda por cima, pessoas tão simpáticas. É verdade. Isso foi o principal motivador para aceitar. Óbvio. E qual é que tu achas que é a grande proposta de valor do nosso evento? Ou seja, porque é que as pessoas devem, num sábado de manhã, saltar da cama e vir ter connosco? Olha, para ouvir diferentes perspectivas, eu acho que isso é o mais importante, ouvir perspectivas diferentes que acabam por nos enriquecer e tornar-nos pessoas melhores e maiores também, se podemos falar assim, porque nós somos do tamanho do que vemos, já dizia, acho que Fernando Pessoa. Acho que sim. E acho que esse é um motivador suficiente para levantar da cama ao sábado de manhã e passar um dia a ouvir pessoas extraordinárias. A nível da comunicação que fazes no Instagram, como é que tu consegues, através das imagens, perceber qual o tipo de captação deves pôr no... Olha, acaba por ser um trabalho de copy e basicamente as primeiras palavras que me ocorrem é aquilo basicamente que eu coloco. Porque a imagem quer dizer sempre alguma coisa e basicamente é esse sentimento que eu tento exprimir logo e escrever logo. Não perco muito tempo a pensar no copy. Acabam sempre por ser pequenas frases, porque sempre fui muito sintético e porque às vezes sintetizar acaba por dizer muita coisa, não é? E quando tiras as fotografias, já estás a pensar no tipo de edição que podes fazer? Sim, eu quando tiro fotografias, e é um aspecto importante, eu só tiro fotografias com telemóvel. Muita gente me pergunta, mas só tiras com telemóvel? Sim, só tiro com telemóvel. Eu não percebo nada de máquinas fotográficas, a não ser que estejam no modo automático. E portanto só tiro fotografias com telemóvel e quando tiro fotografia eu já estou a pensar na edição da fotografia. Eu edito muito com o olhar logo. E portanto não perco depois muito tempo na edição, porque já captei aquilo que quis fazer. Um aspecto importante, eu tento sempre incluir algum elemento humano nas minhas fotografias. Já não consigo não ter um elemento humano nas minhas fotografias. Faz-me um bocadinho de confusão não ter. Um aspecto importante nas minhas fotografias, uso uma técnica, podemos falar assim, de colagem.
Portanto, eu, por exemplo, numa fotografia que eu publico, estão 3 fotografias juntas. Muitas vezes junto um céu de uma fotografia com uma pessoa de outra fotografia, com um edifício de outra fotografia. Mas aí tens de ter um raciocínio de fazer as sombras fazerem sentido. O trabalho de edição pode durar 5 minutos, como pode durar 1, 2 horas. Acaba por ser um desafio. Quando é que tu aprendeste a Eu sou edição? um autodidata. Nunca tive... Fizeste tudo sozinho? Sim, tive há muitos anos um curso pequeno de Photoshop, mas eu sempre tive uma queda para design. E acabei por explorar por mim próprio. E mesmo a edição hoje em dia no Photoshop eu exploro muito. Não estou preso, não sou um craque de Photoshop. E portanto vou experimentando e às vezes na experiência saem coisas engraçadas. E a edição é impecável, nós ficámos ambas Sim. super surpreendidas. Cada vez tento levar a edição mais longe, enfim, vou apurando também depois a minha técnica e os meus truques. Mas não perco muito tempo, lá está, a tirar a fotografia. Eu sei exatamente aquilo que quero. Em muitos passeios que fazemos, nem sequer tiro muitas fotografias. Tiro fotografias exatamente aquilo que eu sei que aquilo vai funcionar para mim. Tu fazes um raciocínio antes. Faço um raciocínio no local. Não pode ser que seja antes, mas estou perante um cenário e faço logo a minha edição mental. E acabo por ser um coreógrafo, porque pego nas pessoas do grupo e coloco-as a fazer as posições mais estranhas que imagino. E que acabam por funcionar. E acabo por, enfim, recrutar vários Instagramers para fazerem parte das minhas fotografias. O meu filho é o meu principal modelo, mas já também não tem muita paciência, então tenho que diversificar e tenho que usar os recursos que tenho à mão. Mas tu também apareces no feed dele. Apareço também no feed e apareço no feed de outros Instagramers e acaba por haver essa troca, acaba por ser também engraçado. É uma comunidade muito gira. Sim. Mas pensas numa história que esteja por trás da fotografia ou é tipo, olhas para o espaço, vês, ficava giro isto ser depois eventualmente editado desta forma? Cada fotografia acaba por ser um pouco um storytelling. Posso dizer que há muitas fotografias que não querem dizer absolutamente nada, é só porque acho que são bonitas e porque funcionam bem, como há outras que acabam por ser pequenas séries. Eu fiz há cerca de 1 ano uma série que era o Handmaid's Tale, portanto, da série de televisão. Comprei uma roupa de Handmaid's Tale e andei vestido no dia de carnaval, enfim, para não passar muita vergonha, em vários espaços contemporâneos de Lisboa para ser fotografado, incluindo um supermercado. Acabou por ser uma experiência engraçada. E já é mesmo storytelling, porque basicamente fiz uma série de 4 ou 5 fotos, não me recordo bem, em que basicamente era uma sequência, enfim, da Handmaid em Lisboa, em vários espaços em Lisboa, e acabou por ser uma história que terminava num supermercado. Mas nesse caso tu é que estavas na fotografia. Sim. Como é que funciona quando tu queres estar na fotografia? Funciona. Normalmente é o meu filho, ou, por exemplo, se estiver com outro Instagram ou outro Instagramer, que acaba por ser o tripé humano, que é assim que nós chamamos. Pois, porque a concepção da fotografia Certo. é tua. Explicamos como é que queremos a fotografia, que posição em que nos queremos na fotografia e pedimos para nos tirarem a fotografia nessa posição. E eles só clicam no botão. Exatamente, clicam no botão. Portanto, E depois não é muito. não, Sim. e depois acabas. Pronto, claro que cada fotografia tu podes estar na mesma posição e a fotografia varia de pessoa para pessoa. Portanto, acabas por usar depois as pessoas que sabes que acabam por te registar naquilo que tu pretendes. Escolher o melhor tripé. Exatamente, escolher o melhor tripé humano. Bem, agora sentes-te preparado para um pequeno jogo? Depende do jogo, mas sim. É só sim ou não? Sim. Pedro, Então. és o nosso embaixador do Instagram Sim. e, como todos bem sabemos, o Instagram é uma das redes sociais favoritas dos internautas. Vamos dar-te 2 opções de descrições Ok. que poderias colocar numa fotografia tua e tens de escolher qual delas é que eras realmente capaz de utilizar. Ok. Uma fotografia tua na praia. Preferias? Opção 1. Endless Summer, emoji do sol, #SummerLife, #Summer2020. Ou, opção 2, 10 lines, good vibes, emoji de uma caneca de cerveja. Talvez a 2, porque no verão sabe sempre bem uma cerveja. Ok, para uma fotografia da mesa de um brunch com amigos, preferias usar On Sundays we brunch ou emoji croissant, emoji ovo estrelado, emoji cocktail, #brunching with the gang. Olha, primeiro nunca faria uma fotografia de um brunch com amigos, mas se fizesse, a primeira opção, porque normalmente não utilizo muitos emojis nos comentários, mas só por isso.
Para uma fotografia de um campo de futebol, utilizarias Today is the right day to train ou Training Camp? Olha, isto é um bocadinho. Eu sei que vou ser odiado, mas para já não gosto de futebol. Portanto, se eu fotografasse um campo de futebol, seria mesmo pelas cores e pela amplitude. Portanto, talvez a opção 2. É uma vibe mais positiva. Mas tens clube de futebol? Tenho, teoricamente, sou do Benfica. É o que toda a gente. Quem Mas não que é liga ao futebol, teoricamente? sim, sou do Benfica, mas é aquele. Eu, como o meu filho diz, sou de Portugal, pronto. Olha, exato. É sempre uma... Para uma fotografia num deserto, preferias utilizar It's so hot in here ou Looking for connection? Eu sou Looking for connection. O primeiro é muito clichê. Acho que até agora É um bocadinho. todas têm sido um pouco. Uma fotografia a um terreno cheio de neve. White carpet ou Let it snow, I want to build a snowman? A primeira é mais minimal. Eu fiz descrições mais minimalistas. Poucas palavras. Poucas palavras, sim. Ok, para uma fotografia tua à chuva, I am not okay ou It's okay to cry? Olha, talvez a primeira, porque a última vez que fiz uma fotografia à chuva foi em Viseu, no final do ano passado, e fiquei com uma gripe monumental. Portanto, talvez a primeira, It's not okay. Obrigada, Pedro, por teres aceitado o nosso convite Obrigado. e por estares aqui hoje connosco. Obrigado. Muito obrigada, foi muito bom falar contigo. Obrigado. Isto foi o Em Pessoa Especial Embaixadores. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Margarida Miguel. Design por Joana Falardo.